Você quer ter ideias altamente criativas e que encantam de imediato os editais de cultura? Eu espero que a sua resposta seja um belo sim, porque esse vídeo foi feito especialmente para você que busca cada vez mais ter ideias inovadoras, originais, criativas, fora da curva e também ideias fora da caixa. Seja muitíssimo bem-vindo ao meu canal, ao nosso canal, onde aqui a gente fala tudo sobre projetos culturais. Isso mesmo, eu sou Mercy Ramos e é um prazer ter cada um de vocês aqui. Seja você uma pessoa iniciante nesse universo de projetos culturais, que não tem experiência nenhuma de como escrever os seus projetos, também não tem aquele currículo imenso, não tem experiência, mas tem o que é mais essencial de se ter: determinação, coragem e muitos sonhos. Esse canal também é para você que já tem experiência, que já atua no setor cultural, mas que sabe que pode ir além, pode ter resultados ainda melhores, pode inclusive vencer cada vez mais editais, um atrás do outro. Mas esse canal também é para uma pessoa muito querida, para você que está em uma outra área, mas que sonha muito viver da sua arte, fazer parte da cultura, mas que ainda não sabe como. Esse canal é para todos vocês. E eu quero que você sinta-se sempre muito bem-vindo aqui, muito bem-vinda, porque cada conteúdo aqui ele é feito com muito carinho. Cada conteúdo aqui é planejado, é pensado para contribuir com os seus projetos, para contribuir com a sua arte, para contribuir com você, com o seu meio. E esse tema sobre ideias, sobre criatividade, inovação, originalidade é um dos temas que eu mais estava aqui ansiosa para vir conversar com você. Pois é, porque é um assunto que me empolga. Eu já chego aqui muito empolgada, porque é uma dos assuntos que mais me atrai quando é sobre falar sobre projetos, falar sobre cultura, falar sobre arte. Porque as ideias, elas movem o mundo, elas movem a nossa vida. E eu sei, sim, que muitas vezes não é fácil a gente ter ideias originais, a gente ter ideias criativas, ideias inovadoras. Eu sei que muitas vezes, e eu passo por isso, eu já passei muito por isso, hoje eu passo menos, é verdade, mas eu já passei muito por isso, que é, muitas vezes, ter uma ideia, mas não saber se aquela ideia realmente é uma ideia viável. Saber se aquela ideia tem um impacto de verdade, saber se aquela ideia, de fato, vai ser agregadora ao meu projeto, à minha trajetória. Muitas vezes também o que é que acontece? A gente senta diante da tela de um computador e as ideias parece que elas não vêm, parece que elas somem, parece que elas vão para um outro planeta. Ou então a gente até tem diversas ideias, mas a gente não sabe realmente qual delas é a melhor, qual delas a gente tem que apostar as nossas fichas. E aí a gente fica naquele mar de insegurança. Ou acontece completamente o oposto. Muitas vezes a gente tem aquela primeira ideia, se apaixona por ela, se joga de corpo e alma para trabalhar nela, só que a gente esquece de avaliar. A gente esquece de questionar essa ideia, a gente esquece de estressar um pouco essa ideia para entender a viabilidade dela, para entender a durabilidade dela, para entender o impacto que ela tem, para entender os benefícios que ela pode gerar, para entender, por exemplo, como ela vai agregar valor ao nosso público, ao nosso projeto, à nossa trajetória. Então, muitas vezes a gente se depara com vários desafios que está atrelado às ideias às quais a gente está lidando. E isso a gente precisa colocar muito o pé no chão e ter a clareza dessas ideias, saber o potencial dessas ideias, saber a durabilidade dessas ideias, saber o impacto dessas ideias. Então, todos esses desafios e outros que você possa estar enfrentando nesse momento, ou até que você vai enfrentar no futuro breve ou no futuro longo em relação às suas ideias, esse vídeo eu quero muito, de coração aberto, e aqui eu estou me dedicando ao máximo, me dando ao máximo para poder te ajudar. Porque se tem uma coisa, olha, se tem uma coisa que eu sempre acreditei muito na minha vida, muito, 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 é no poder das ideias.
Eu não sei se você que está me ouvindo, assistindo esse vídeo, também acredita no poder das suas ideias. Mas eu sempre acreditei muito no poder das minhas ideias. Eu sempre acreditei muito que cada ideiazinha, que para mim nunca existe uma ideia ruim, gente. Quero muito já deixar isso aqui muito claro para vocês, não existe. O que existe é uma ideia que ainda não foi trabalhada do modo correto. Mas para mim toda ideia tem um valor, toda ideia tem um potencial. É só você olhar pelo ângulo certo, pela perspectiva certa e trabalhar bem essa ideia. Eu não descarto na minha carreira, na minha trajetória, nenhuma ideia. É claro que vão ter aquelas ideias com maior potencial e aquelas ideias que são mais frágeis. Mas aquelas ideias que são mais frágeis, elas podem ser como vagalumes, que tem aquela luzinha tão pontual dentro do corpo dele, mas que não deixa de encantar, não deixa de ter o seu grande, imenso valor. Então nós temos as ideias vagalumes que são lindas, são pontuais, são encantadoras, mas que talvez aquela luzinha não seja o suficiente para iluminar caminhos, mas seja o suficiente para nos conectar com outras realidades, para nos emocionar, para nos tornar ainda mais sensíveis, porque é aquela luzinha simples, pontual, ali, que vai pulsar. E aí eu quero falar para vocês o seguinte, do mesmo jeito que eu acredito muito nas minhas ideias e do mesmo jeito que eu acredito muito nas ideias das pessoas que estão ao meu redor, e eu sempre busco motivar todo mundo a apostar nas suas ideias, a tirar elas da gaveta, a fazer elas acontecerem. Do mesmo jeito que eu tenho essa energia de poder acreditar isso, eu também quero que você sinta, através desse vídeo, essa energia que eu quero passar para você. E que você, se está aí sentado, desanimado ou desanimada, pensando, ai meu Deus, será que essas ideias são ou não? Eu quero que você pare com tudo isso, pare com todas as suas dúvidas, pare com todas as suas inseguranças, pare com todas as suas frustrações, pare com todas as suas incertezas. E olhe para o potencial incrível que você tem. E olhe para suas ideias e comece a trabalhar cada uma delas, porque elas têm um poder incrível. As ideias, elas conseguem transformar espaços, transformar vidas. Elas conseguem ser verdadeiras pontes, construir. Elas têm o poder de construir, elas têm o poder de gerar consciência nas pessoas, elas têm o poder de mudar rumos, elas têm o poder de transformar, de construir, de guiar. Então as ideias, uma ideia pode mover o mundo. Agora imagina um projeto com ideias fantásticas, com ideias criativas, com ideias inovadoras. O que é que esse projeto não pode promover? O que é que esse projeto não vai promover? Então o mundo é feito de ideias. E as pessoas que têm grande sucesso são aquelas pessoas que estão constantemente apostando nas suas ideias. Você aposta nas suas? Como você tem encarado as ideias que você tem? Como você tem feito? De que modo você tem trabalhado para tirar aí essas ideias que você tem da gaveta? Para fazê-las acontecerem, para fazer elas transformarem a sua vida ou para fazer elas transformarem a vida das pessoas. Você é um artista, você é um produtor, você é um estrategista. Então, como é que essas ideias estão sendo trabalhadas por você? Porque elas podem ter esse potencial incrível que eu estou trazendo aqui. E elas têm esse potencial incrível. E a gente vê todos os dias. É só você pegar as redes sociais, é só você abrir um jornal, é só você abrir esse universo da informação que você vai ver todos os dias ideias simples, muitas vezes, mas ideias impactando vidas. Outras vezes, ideias que você para e que você olha e você diz, meu Deus, eu queria ter pensado nisso, eu queria ter tido essa ideia, que coisa criativa, que coisa, o quanto isso foi original. E aí você está assistindo, você pode se perguntar, né? Merci, mas me fala uma coisa, como é que então eu posso me tornar uma pessoa com ideias muito mais criativas, ideias muito mais originais e ideias inovadoras? Primeiro eu quero te falar o jeito errado que muitas vezes as pessoas pensam que é a forma mais correta de ter essas ideias e que não é. Primeiro a gente descobriu o jeito errado, porque eu sempre acredito muito, tá, gente, nessa didática do jeito certo e do jeito errado. Porque quando a gente entende o jeito errado, a gente começa até a perceber, eu estou fazendo isso, e nem sabia que estava errado. Então, primeiro ir pelo esse caminho. O jeito errado de se ter ideias é você simplesmente esperar o momento ideal para você ter as suas ideias. Não vai existir esse momento ideal, eu lamento muito dizer isso. Mas eu estou aqui para ser sincera com você e para ser honesta. Não existe um momento ideal para você ter as suas ideias,
Também não existe aquele momento da grande inspiração. Até pessoas têm aquele momento de, nossa, inspiração fantástica. Eu, por exemplo, não tenho esses momentos de grande inspiração. Eu tenho momentos de pequena inspiração e aí eu vou trabalhando isso, tá? Eu admiro quem tem aqueles momentos de o estalo. Nossa, aconteceu e puf, sabe? A lâmpada acendeu, como cenas de filme. Acho isso fantástico. Mas geralmente isso é para poucas pessoas. Para a maioria das pessoas não é assim. O outro jeito errado é você achar que você vai precisar de um esforço tremendo para ter grandes ideias. E não é. Não é. Merci, tá bom, eu já entendi o jeito errado, não é nada disso, não é. Mas então me fala, eu vejo pessoas muito criativas ao meu redor, eu trabalho com pessoas criativas, no meu meio cultural eu estou ao lado de pessoas muito criativas, mas eu fico me perguntando, afinal, o que é que elas fazem, né? Por que algumas pessoas são tão criativas e outras parece que não são tão criativas? O que é que acontece? O que é que essas pessoas fazem para ter ideias sempre tão inovadoras? Ideias que a gente olha e dá até assim, né? Abre aquele sorrisão e diz, meu Deus, como foi que ela pensou nisso? Existe sim algumas características dessas pessoas. E aí você para pensar se você tem essas características, tá bom? Eu me identifico com muitas delas, mas eu trouxe aqui as que são as principais. Então, para você que está assistindo esse vídeo, as principais características das pessoas altamente criativas são, primeiro, elas são questionadoras. Pois é. Elas também estão sempre experimentando coisas novas. Elas também estão sempre buscando olhar pela uma outra perspectiva. Elas estão explorando o tempo inteiro o mundo. Elas estão sempre em contato com outras pessoas. Elas estão sempre ouvindo. Elas estão sempre investigando. Essas pessoas são aquelas pessoas inquietas. E aí eu olho para essas pessoas e eu vejo muito a essência das crianças. As crianças têm ideias lindas, têm ideias geniais, têm ideias criativas e originais. E aí você se identifica com algumas dessas características? Me conta, eu quero muito saber. E aí você também deve estar se perguntando, tá bom, Merci, mas como é essa coisa de ser questionador? Primeiro você, na sua primeira ideia, você questionar essa ideia. É isso, você chamar essa ideia para uma conversa e questioná-la e tentar entendê-la. As pessoas que também são muito criativas, o que é que elas fazem? Elas são verdadeiras observadoras. Porque a criatividade, as ideias, a originalidade precisa desse olhar observador seu. Porque muitas vezes as respostas para as perguntas que você tem está no cotidiano que você não olha, está nas conversas que você não tem, está nas histórias que você não está ouvindo. Observar o cotidiano, observar as pessoas, observar o meio ambiente, observar esse movimento incrível ao nosso redor vai te fazer ser uma pessoa ainda mais criativa e vai ajudar nas suas ideias, porque muitas vezes você está aí pensando em como construir o seu projeto, pensando em uma ideia inovadora, mas ao lado está acontecendo uma coisa incrível e você não está prestando atenção. Então observa o seu redor, porque as pessoas criativas elas são grandes observadoras. Elas também são pessoas que estão sempre experimentando. Elas nunca têm uma ideia e deixam aquela ideia bruta. Elas pegam aquela ideia e elas começam a experimentar diversas maneiras dessa ideia. Como, por exemplo, imagina um cubo mágico. Imagina que você tem nas mãos esse cubo mágico e você quer colocar a peça vermelha nesse encaixe todo vermelho. E aí o que você vai? Você vai movendo esse cubo mágico. Você vai experimentando cada lado. As pessoas que são muito criativas e com ideias fantásticas, elas vão sempre brincando com isso, experimentando isso. E essa ideia se comporta como? E essa ideia se ficar nesse cenário, como é que ela vai reagir? E então elas vão experimentando. Elas também buscam ter um repertório o mais eclético, o mais plural possível. Porque elas sabem que o repertório dela, o que elas vivem, o que elas experimentam, o que elas escutam, o que elas leem, o que elas sentem, tudo isso vai estar dentro das ideias e isso gera um DNA. Isso faz com que essa ideia se torne ainda mais original.
Então, o nosso repertório é um dos elementos principais que você pode usar para se tornar uma pessoa ainda mais criativa, porque tudo que você vive é uma grande experiência e elas podem estar dentro do seu projeto de modo muito original, de modo muito criativo. E esse seu repertório, essa sua bagagem, ela tem toda uma relação com o universo das suas ideias. Toda uma relação. Explorar o mundo também é essencial. Ai, Messi, e não pensa que explorar o mundo é você sair aí viajando, você sair fazendo. Não é isso. É explorar o seu mundo. É, por exemplo, você tomar um café. Eu amo café. Eu tomo meu café e eu fico observando o movimento daquele café na xícara e eu fico olhando para aquela cor. E eu fico experimentando aquele meu momento de tomar um café. Quando eu vou à praia, eu fico experimentando o pé na areia. Que sensação isso me dá? Que sensação isso pode agregar de valor ao meu projeto? Que ideia pode vir disso? Então, experimentar coisas simples do seu cotidiano também vai ajudar muito nesse seu lado da criatividade, nesse seu lado da originalidade. Busca sempre estar vendo as sutilezas desse seu universo, desse seu cotidiano. Porque é aí onde muitas vezes você vai ter as ideias mais lindas e mais originais que você poderia ter. O seu cotidiano é um prato cheio para isso. Outra coisa, as pessoas criativas, elas também têm uma rotina que não é uma rotina construída por acaso. Pois é uma rotina construída sempre para estar alimentando esse universo, esse campo da imaginação, esse campo das ideias. Então, as pessoas criativas buscam ter uma rotina extremamente que alimente esse universo da criatividade, esse universo das ideias. E que rotina é essa, né? E veja se você tem essa rotina. Por exemplo, são pessoas que estão sempre buscando realizar exercícios físicos, porque o exercício ele ajuda muito na concentração, ele ajuda muito na criatividade, ele ajuda muito na originalidade, ele ajuda muito no relaxamento. E então, exercícios como caminhada, exercícios de academia, exercícios de relaxamento, como a meditação, enfim, são pessoas que estão colocando o corpo em movimento. Porque o cérebro precisa também desse exercício. Então, coloca o corpo para se movimentar, vai fazer uma caminhada, vai para a praça. Eu, por exemplo, adoro caminhar na praça, aqui perto da minha casa, nos fins da tarde. E eu vou caminhando e eu vou observando como as crianças estão brincando, eu vou observando como as pessoas passeiam, eu vou observando como os cachorrinhos, os pets, eles estão ali. E aquilo tudo me alimenta muito. As pessoas criativas também, elas estão sempre buscando referências de leitura. Elas não têm um único estilo de leitura, elas têm vários estilos de leitura. Elas amam biografia, romance, ficção, elas amam todo o universo que possa alimentá-las. São pessoas também que estão sempre construindo, por exemplo, network. Como você tem construído seu network? Como você tem se conectado com as pessoas? Como você tem cuidado das suas parcerias? Se você quer ter projetos de sucesso, se você quer vencer editais, se você quer viver da sua arte, se você quer ser uma pessoa altamente criativa, você precisa cuidar bem do seu network, você precisa fazer bem um network, você precisa cuidar bem dos seus parceiros, você precisa, se você tiver um papel de liderança, você precisa ser um bom líder dentro da sua equipe. Você precisa estar sempre em movimento, buscando o outro, agregando ao outro e o outro agregando a você. Então, network é também algo que faz parte da rotina das pessoas altamente criativas. Outra coisa também são pessoas que estão sempre em movimento. E o mais especial de tudo, são pessoas que elas não param diante dos desafios. São pessoas que elas não param diante dos problemas. São pessoas que, na verdade, olham para o desafio. E aí, o conselho que eu dou para você nesse vídeo é: olha para os desafios não como um problema. Olha com os desafios como uma oportunidade. Porque o desafio, ele está te gerando uma grande oportunidade de aprendizado, de descoberta, de fortalecimento das suas ideias, dos seus projetos. Os problemas, eles estão te convidando a aprender mais. As frustrações, elas estão te deixando ainda mais fortes. Não desanima, não para.
Não para diante das frustrações ou diante dos problemas. Eu sei que é difícil, mas só não para. Porque você está muito perto de você conquistar tudo que você sonha, de você ter o seu projeto aí lindo e incrível nas suas mãos. Então, só segue em frente. É isso, o meu conselho para você nesse vídeo. E é isso que as pessoas que têm ideias originais e criativas fazem. Elas seguem em frente. E eu quero muito que você siga em frente. Então você já entendeu aqui, né? O papel e a importância dessas ideias, qual o jeito errado de ter as ideias, qual o jeito certo, como é o perfil dessas pessoas altamente criativas. E agora eu quero falar para você também, que daqui a pouco eu vou te explicar como ter as ideias altamente criativas e que encantam de imediato os editais, mas eu primeiro preciso trazer essas informações para você, porque não é só ter essas ideias, é saber como é que elas chegam, é saber como elas se comportam. As pessoas altamente criativas, elas fazem o seguinte, e aí você observa se você também faz isso, tá? Primeira coisa, as pessoas altamente criativas, com ideias lindas e fantásticas, elas priorizam os ambientes. Como assim, Messi? Ambientes, como assim? Pois é, eu vou explicar. As pessoas que realmente elas têm ideias fora da curva, elas estão sempre buscando ambientes que contribuam com isso, que contribuam com o trabalho delas. Então, por exemplo, ambientes estressantes, ambientes com uma rotina muito monótona, ambientes que têm muitos conflitos, ambientes onde as pessoas elas estão sempre naquela rotina já fechada, essas pessoas elas buscam não se alimentar desses ambientes. Elas buscam se alimentar de ambientes que, na verdade, são os ambientes que nós estamos sempre frequentando muito, que fazemos parte na cultura. Elas estão buscando ambientes que são ambientes oxigenados, são ambientes que estão proliferando muitas ideias, são ambientes que estão sempre em movimento, sempre em renovação. Então elas buscam sempre ambientes muito tranquilos, ambientes que ajudam elas a pensarem bem, ambientes que mantêm uma calma interior delas, ambientes que as mantêm alegres, felizes, porque a gente feliz, a gente tem ideias boas, a gente tem ideias inovadoras, a gente tem ideias criativas. Então buscar um ambiente, você que está aí, precisa sim, para ter ideias criativas, inovadoras e originais, buscar ambientes que contribuam com isso, que contribuam com o seu crescimento, que contribua com a sua inovação, que contribua com a sua criatividade. Ambientes onde você vai estar na mesa de pessoas que estão sempre te colocando para cima, sempre te ouvindo, sempre te acolhendo e sempre também ajudando você a pensar cada vez melhor e fora da caixa. Ambientes que borbulham. As pessoas criativas também buscam e valorizam muito, sabe o quê? Os hobbies, os momentos de lazer. Os hobbies, se você tem um hobby, mantém. Se você ainda não tem nenhum hobby, meu conselho aqui para você é você ter a partir de agora, porque o hobby, ele tem um papel muito essencial na nossa criatividade, no nosso poder de inovação, nas nossas ideias, porque ele vai ajudar a gente a ter uma nova experiência, aí ele vai ajudar a gente a ter outras habilidades, ele vai ajudar a gente a entender um pouco melhor, organizar os momentos de ideia. No momento que você está realizando o seu hobby, né, seja um pintar, seja um desenhar, eu amo desenhar. Então, as ideias, elas se assentam, elas se organizam, elas se aquietam. Então, se você quer ser uma pessoa ainda mais criativa e com ideias originais, tenha um hobby. Faz isso. Eu, por exemplo, tenho um hobby de desenhar. Agora eu quero também ter um hobby para tocar algum instrumento. Até se você tiver uma sugestão de instrumento que ajude aí na criatividade, eu sei que tem vários, eu quero saber, tá? Outra coisa essencial para as pessoas que são criativas e que têm ideias fora da curva, elas valorizam o ócio. Pois é, você que está aí trabalhando muito com ideia ou com a rotina cansativa, você que está sempre muito ocupado, se você quer ter projetos vencendo editais com ideias inovadoras, ideias que encantam os avaliadores, valoriza mais o teu momento de ócio, momento de descanso. Não vai na onda dessas pessoas aí que é o trabalho, trabalho, trabalho. Descanse, durma, se alimente bem, hidrate seu corpo, cuide da sua saúde mental.
cuide da sua saúde emocional. Você está fazendo isso? Se você quer ter ideias criativas fora da curva, ideias originais, você precisa olhar para o ócio e gostar dele, avaliar ele com carinho, porque nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. Inclusive no livro, né, sobre criatividade, eu vou deixar o nome aqui do livro, que eu acabei agora esquecendo, mas que eu gosto muito. O autor desse livro, ele fala muito sobre você ter 2 ambientes de trabalho, né? Se você quer ter ideias originais, se você quer trabalhar mais a sua criatividade, a minha sugestão é essa: tem 2 ambientes de trabalho, um ambiente analógico e um ambiente digital, né? Com computador, com um celular, com um tablet, com o que for. Mas tem esse ambiente aqui analógico. O que é esse ambiente analógico, na verdade, né? É um ambiente com a melhor ferramenta que já existiu no mundo, que é papel e caneta. Tem esse ambiente de papel e caneta, esse ambiente com fotografias de pessoas que você gosta, com fotografias de lugares que você gosta, tem um ambiente que tenha, de repente, um aroma que você gosta. Cuida do seu espaço de criatividade, do seu espaço de criação no ambiente que você está, na sua casa, no seu apartamento, no seu trabalho. Tem esses 2 ambientes. No momento que a criatividade não estiver acontecendo, surgindo, sai desse ambiente tecnológico e vai para esse ambiente aqui, analógico. Esse ambiente de papel e caneta e desse lugar que você cria, desse lugar organizado. E aí você vai começar a perceber que as ideias vão fluir ainda mais. Outra coisa que as pessoas criativas também valorizam muito, elas buscam estar em constante movimento. Eu já tinha falado isso, né? E eu quero repetir isso. E por que isso? Porque a vida, gente, é movimento. Nós não estamos aqui parados, fixos no lugar, nós estamos em movimento. Então essas pessoas, elas se movimentam muito, elas buscam estar sempre em constante observação do seu próprio espaço. Então, se você quer ser mais criativa, se movimenta. Pois é, e sempre a vida é movimento, as ideias são movimento, a criatividade é movimento, a originalidade é movimento. E aí, me fala, você está em movimento ou você está um pouquinho mais parado? Pensa sobre isso. E agora eu quero compartilhar com você técnicas que são super importantes para você ter ideias altamente criativas e que vão encantar de imediato os editais e, na verdade, vão encantar de imediato as empresas, os patrocinadores, a equipe que você trabalha e as pessoas ao seu redor. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: o óbvio também precisa ser dito. E aqui eu preciso trazer um óbvio que parece que é, mas não é. Se você valoriza suas ideias e se você não quer perder nenhuma ideia, por menorzinha que seja, você precisa fazer algo que é muito importante: anotar essas ideias. Todas. As pessoas criativas, eu não sei se você já reparou, mas alguém deve estar aí perto de você, você deve conhecer, que tem sempre um caderninho na mão, que está sempre anotando alguma coisa, que está sempre... As pessoas criativas, elas estão sempre anotando as ideias. E eu quero muito que você faça esse exercício a partir de hoje, se você não faz. Se você já faz, perfeito, maravilhoso. Mas se você não faz, a minha dica aqui é: anote todas as suas ideias. Não deixe que por falta de uma anotação você perca uma ideia. Mas você, para anotar essa ideia, você não precisa ter papel e caneta na mão, concorda comigo? Você pode pegar o seu celular, digitar essa ideia, você pode pegar o seu celular e gravar um áudio falando sobre a ideia que você teve. Você pode, inclusive, ter uma conta no seu Gmail com uma pasta só sobre ideias e você vai ali, no momento que você estiver, abre um doc ali e anota a sua ideia. Porque muitas vezes as ideias vão e no instalo elas vão embora. E você para e você diz: ai meu Deus, eu deveria ter anotado essa ideia. Nossa, eu perdi aquela ideia. Então assim, a partir de hoje não perca mais nenhuma ideia, anota tudo. Um passo que eu também acho extremamente interessante é você pesquisar sobre a sua ideia. Não é só ter, é pesquisar. Porque uma coisa de uma pessoa que eu admiro muito, ela sempre fala, ela diz o seguinte, que muitas vezes as respostas que você procura está justamente nas pesquisas que você ainda não fez. Então, no momento que você tiver uma ideia, o passo seguinte é pesquisar sobre. É tentar investigar isso. E a pesquisa vai te dar respostas que
você ainda não teve clareza, que você ainda não enxergou. Feito isso, anotou e pesquisou, agora eu quero compartilhar como você pode ter ideias altamente cativantes, altamente interessantes e ideias altamente inovadoras e criativas, porque sim, é importante isso, os editais amam isso, inclusive é requisitos de pontuação, né? Se você pega aí um edital de cultura que você está escrevendo no seu projeto, você vai ver que vai ter pontuação para criatividade, originalidade e inovação. Então, nisso a gente tem que ser muito bom e esse vídeo está aqui para te ajudar. Primeira coisa, para você ter uma ideia altamente criativa, você trabalhar essa ideia, é você fazer combinações. Sim, você tem uma ideia e você precisa fazer combinações dessa ideia. Por exemplo, imagina que você está produzindo um show, por exemplo. Quais são as combinações que você pode trazer dessa ideia desse show? Por exemplo, vai ser um show onde você vai fazer na praia, um exemplo, tá? Tô aqui soltando as minhas ideias. Você vai fazer esse show na praia. O que mais você pode combinar para tornar esse seu projeto ainda mais convidativo? Você pode fazer combinações e trazer elementos de outro campo ao qual você possa ter interesse ou você possa gostar. E aí você combinar os dois mundos, você combinar essas duas referências. Você pode combinar música com teatro, você pode combinar música com cinema, você pode combinar música com literatura, circo, poesia, enfim, música dá para combinar com muita coisa. Não, Messi, eu tenho, na verdade, um espetáculo de dança. Então, por que não combinar dança com cinema? Já pensou? Ou você combinar dança com tecnologia? Então, essas combinações fazem com que as suas ideias se tornem muito mais originais e criativas. E quando bate no edital, quando chega ao edital, o edital olha e diz, nossa, eu nem imaginava isso aqui. É como se você estivesse fazendo um prato novo. Por exemplo, você está ali fazendo o prato que você ama e você resolveu agora trazer um tempero novo para ver se combina. E aí você percebe que não só combinou, como deu um outro sentido para aquele prato, um outro aroma, uma outra experiência. As combinações são muito importantes para isso, porque elas vão tornar a sua ideia ainda mais original e elas vão contribuir muito, e aí você vê se funciona. Outra coisa também que é extremamente interessante de você fazer, no momento que você quer tornar essa sua ideia ainda mais criativa, você já pensou, por exemplo, de unir gerações? Pois é, um projeto que você possa ter, por exemplo, de teatro. Eu tive essa ideia. Imagina uma peça de teatro onde você vai contar uma história sobre crises de um relacionamento. Pronto, aí a peça de teatro vai falar sobre crises de um relacionamento. E aí você traz, por exemplo, 4 casais. Você já imaginou, por exemplo, um primeiro casal ser Capitu e Bentinho? Nossa, seria muito bom! Um segundo casal poderia ser personagens da pintura. Um outro casal poderia ser ter personagens de uma novela de grande sucesso do Brasil. E um outro canal poderia ser um casal do mundo real, viciado em tecnologia, o amante da tecnologia, e unir esses casais e eles num espetáculo falarem sobre crises de um relacionamento. E ali, como seria essa combinação de gerações? Seria super criativo, seria super original. E aí é uma maneira também de você tornar suas ideias mais criativas, é você fazer essa combinação de gerações. E também você pode fazer combinações de estilos. Os estilos são extremamente interessantes, de você combinar um estilo X com o estilo Y e ver como isso funciona. Eu lembro, inclusive, aqui de uma ideia do universo da publicidade, que eu achei uma das ideias mais lindas que a publicidade já teve, e já fica aqui uma dica para você, né, pesquisar sobre peças publicitárias, porque lá as pessoas que trabalham com alta criatividade, elas fazem justamente isso, combinações de gerações, de estilos, combinações de perfis, combinações de várias coisas, elas colocam tudo num pacote só e a coisa funciona muito, né? E quando a gente fala de ideias que trabalham com gerações, eu lembro muito da propaganda que fez um imenso sucesso, emocionou todo mundo, que reuniu nessa propaganda, em comemoração em 70 anos da Volkswagen, reuniu a Maria Rita com a Elis Regina. Encontros de gerações.
entre mãe e filha e foi tão emocionante. E não só fez isso, a propaganda, ela foi muito além. Ela falou do nosso comportamento, ela falou das nossas memórias, ela falou das nossas saudades. Então, no seu projeto, você pode fazer uma combinação linda de gerações. E nessa combinação de gerações, você fazer o seu público reviver memórias, você fazer o seu público se conectar com o passado, você fazer o seu público visualizar o futuro, você fazer o seu público sentir o presente. Então pensa em como essa combinação de gerações pode contribuir com o seu projeto e com as suas ideias. Outra maneira também de ter ideias altamente criativas, cativantes, originais, e que os editais vão ficar assim encantados com o seu projeto, é você tirar as coisas do lugar. Pois é, você teve uma ideia, agora tira essa ideia desse lugar, coloca ele em outro lugar. Faz como muitas vezes a gente pega uma sementinha e coloca ali naquele solo para germinar, e às vezes essa sementinha não está mais naquele solo, já está em um outro país e vai ser jogada em um outro solo completamente diferente. Tire as suas ideias do lugar. As ideias, elas não são fixas, elas não estão escritas em pedra, então você pode movê-las, você pode experimentar uma ideia que está aqui, colocar ela em outro lugar e ver como ela se comporta. E isso vai fazer com que essa ideia, tirada desse lugar de sossego, muitas vezes que ela tenha uma originalidade ainda maior, ela tenha uma criatividade ainda maior. E você para e você diz, Messi, eu nem acreditei, que só foi tirando a ideia daqui, colocando ela aqui, encaixando ela de um modo diferente e a coisa já aconteceu. Faz essa experiência e depois me conta como ficou a sua ideia quando você tirou ela do lugar, tá bom? Outra coisa também que você precisa sempre lembrar, que as suas experiências, que a sua vida, que o seu repertório é a bagagem mais original que você pode ter quando o assunto é ideias. O que você viveu é único. Quem você é único. O que você sente é único. Então, ter esse único que é você, coloca isso dentro do seu projeto, coloca isso dentro da sua ideia, coloca isso dentro do seu campo de criação, na sua escrita, porque é original demais. Ninguém viveu o que você vive, ninguém sente o que você sente, ninguém olha para onde você olha. Então, as suas experiências, a sua bagagem de vida, as suas crenças, os seus valores, tudo isso é muito valioso para ser colocado em um projeto, e pode ter certeza que um avaliador sensível vai ver o valor disso e vai valorizar muito isso, porque é DNA é único. Outra coisa que é muito importante você pensar, me fala a ideia desse seu projeto que você tem, qual é a experiência que você quer gerar com essa sua ideia? Qual é a experiência que o seu público vai ter, vai sentir? De que modo ele vai se conectar com essa ideia desse seu projeto? De que modo ele vai lembrar do seu projeto? Porque sim, o nosso público precisa ter contato com o nosso projeto, viver uma experiência através dele, uma experiência única, uma experiência transformadora, e é muito importante que ele saia dali, daquele contato com o nosso trabalho, e ele fique dias pensando nisso, e ele fique dias desejando ter um contato novamente com o seu projeto, e ele saia dali falando para as outras pessoas, nossa, o quanto isso foi especial, porque as pessoas hoje, elas querem viver experiências, porque é isso que conecta. Então, qual é a experiência que o seu projeto quer gerar? Qual é a experiência que ele quer proporcionar? Qual é a experiência que ele quer promover? Eu me lembro quando eu falo sobre experiência, eu me lembro de uma ideia que eu achei assim extremamente genial, que foi o Instituto de Chicago, alguns anos atrás, né? E depois eu posso até compartilhar isso aqui com vocês, trazer imagens e tudo. O que foi que eles fizeram? Eles fizeram eles tiraram uma ideia do lugar e eles fizeram uma verdadeira criação de experiência no público. O que foi que eles fizeram, né? Eles pegaram a pintura de Van Gogh, aquela pintura do quadro de Van Gogh, e esse instituto criou o quarto do Van Gogh, todo inspirado nessa pintura. E o mais interessante de tudo, eles criaram todo esse quarto e colocaram para alugar.
Gente, olha que ideia genial, olha que experiência incrível é isso. Eles colocaram esse quarto para alugar pelo Airbnb, usaram tecnologia para isso, um aplicativo de aluguel de imóveis. E o que é mais legal é que as pessoas quando iam, né, lá no Airbnb, que iam alugar esse quarto, todo o espaço de escrita, de historinha que estava lá, as informações, era como se fosse um Van Gogh falando com as pessoas, dizendo, olha, por favor, aluga aqui esse quarto, olha como ele tá, e não sei o quê, e com o dinheiro do aluguel eu vou comprar tintas para pintar outros quadros. Olha que experiência fantástica, olha que humor, porque sim, uma das coisas que deixam a ideia ainda mais original, ainda mais criativa é usar o humor, é usar a leveza, a poesia, usar a irreverência, usar a criatividade. E isso fez com que o Instituto alugasse esse quarto, gerasse uma experiência, lucrasse muito, né, e virasse notícia. Depois você procura aí no Google sobre isso, você vai ficar encantado. Então é isso que eu queria compartilhar nesse vídeo para vocês, com todo o carinho do mundo, como você se tornar uma pessoa com ideias ainda mais originais, e é isso, é anotando, é pesquisando, é fazendo combinações, é unindo gerações, é unindo estilos, é usando a sua vida, é tirando as coisas do lugar e é gerando essa experiência no seu público, nas pessoas, e eu tenho certeza que você seguindo esses passos, você vai ter aí um projeto que vai ser impossível um edital não aprovar. Juro a você. E se esse edital não aprovar, ele vai ser muito tolo, porque originalidade tem, criatividade tem, inovação também tem, e potencial você tem. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu já quero muito saber de você, qual dúvida você tem, qual dessas ideias você mais gostou, qual delas você já coloca em prática, por favor. E quero muito deixar aqui uma sugestão. Faz passeios virtuais, tá aí com contato, celular na mão, vai conhecer, por exemplo, se você ainda não conhece, vai conhecer o Museu do Amanhã. Lá você vai fazer assim um tour fantástico e vai ter assim ideias maravilhosas para os seus projetos culturais. Conhece também o Museu da Frida, museu lindo, a Casa da Frida, você vai também ter um mergulho fantástico. Conhece as obras do Cobra, fantástico artista plástico, querido, que é um trabalho lindíssimo. Outra sugestão também que eu quero trazer para você nesse finalzinho de vídeo é esse livro, Roube como Artista. Se inclusive você quiser que eu faça um vídeo falando sobre esse livro, onde o autor ele traz 10 dicas sobre criatividade, você deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo sobre esse livro e eu tenho certeza que ele vai ser fantástico e que ele vai te ajudar muito nos seus projetos. E outra sugestão que eu quero te fazer é conheça os trabalhos do querido e grande Washington Oliveira, o nosso maior publicitário brasileiro, um dos maiores publicitários do mundo. E eu deixo aqui um vídeo dele que se chama A Paz, que é pura criatividade, que é pura originalidade. Eu deixo essas sugestões para você, para que você tenha ideias ainda mais inovadoras, criativas e originais. Meu fortíssimo abraço. Fiz esse vídeo com muito carinho para você e é com muito carinho também que eu peço para que você compartilhe com outras pessoas. Fica bem e até breve!